Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, Outubro Rosa, e nesse mês estamos trazendo várias informações, depoimentos sobre o câncer de mama. E hoje nós vamos falar sobre o enfrentamento, mas não só pensando no lado do paciente, né, no enfrentamento da doença, mas a família, os amigos, como enfrentar junto com esse paciente, como enfrentar de forma correta e que possa ajudar esse paciente nessa recuperação. Então, por hoje estamos recebendo aqui a psicóloga Rose Seguin, que veio para nos ajudar a entender e como a gente pode, seja como paciente ou seja como família, como amigos, a enfrentar o câncer de mama. Primeiramente, obrigada mais uma vez estar presente aqui junto com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigada, viu? E olha, quando a gente fala no enfrentamento, sempre surgem muitas dúvidas. Surge dificuldade de enfrentar. A gente tem que pensar assim, o que eu tenho de recurso para enfrentar? Mas aí eu tenho duas situações para pensar. Enquanto paciente, enfrentar todo o processo que está acontecendo e está por vir, e o meu entorno, né? As pessoas que estão à minha volta. Então, eu tenho um adoecimento, um tratamento e a relação social. Com isso, eu vou encontrar, com certeza, o estigma da doença, o medo das pessoas, a dificuldade de tocar no assunto, como é que eu me aproximo. Porque fica uma questão interessante, né? Pensa, eu sou amiga, eu sou cunhada, eu sou mãe, eu sou marido, eu sou filha, irmã. Se eu não chegar agora e não oferecer meu apoio, que tipo de pessoa eu sou? Mas será que eu estou pronta para fazer isso? Será que eu me organizei para fazer isso? Porque a gente não pensa nisso, né? Então, existe isso. E, de outro lado, existem várias pessoas que são curiosas, porque elas têm medo, então elas querem saber o que está acontecendo com você por uma curiosidade. Isso também é meio complicado. A gente sabe que o enfrentamento da pessoa que está com o diagnóstico, né, ela precisa se descobrir, ela precisa descobrir essa força nela mesma. Mas a gente também sabe que o nosso entorno faz a diferença, né, Muito. Rose? Tanto em termos de suporte, que tipo de suporte esse ou essa paciente vai ter e quais os recursos que ela tem. Deixa eu colocar para você uma coisa muito para você e para todo mundo. Essa doença ela tem um grande poder. O maior poder que essa doença tem, que é o câncer, é de potencializar, aumentar tudo que já existe. Então, se você é deprimida, você vai ficar muito mais deprimida. Se você é ansiosa, você vai ficar muito ansiosa. Se você é uma pessoa que é crente, confia, acredita, é positiva, você vai ver recurso. Se você é uma pessoa que não confia em ninguém, que é desconfiada e que tem muito medo, isso vai aumentar. Potencializa. Muito. Se a família é unida, une mais. Se existem problemas familiares, aumenta mais. Olha. Então, você, quanto paciente, ela vai lidar com o quê? Com aquilo que era dela. Antigamente, ela estava lá um pouco deprimida, ou tinha um tédio de vez em quando, e ela lidava com isso. Agora, não. Agora, ela explodiu. Então, ela tem que lidar com ela mesma, que é muito difícil a gente lidar com a gente mesmo. É porque eu acredito que as emoções, os sentimentos ali, eles acabam ficando até confusos, né, diante de um diagnóstico de câncer. Muito, muito, né? Você fica normalmente muito deprimido, você fica normalmente ansioso, por vezes os dois, né? E aí, como eu lido, eu estou deprimida porque minha vida está mudando, agora eu tenho que fazer exame, eu tenho que fazer um tratamento, minha rotina mudou, e eu ansiosa, vai dar certo? Está funcionando? Como que está, né? No meio disso tudo tem as minhas perdas, do corpo que era saudável, da imagem que está mudando. Então, veja, bastante coisa acontecendo com aquela pessoa. E, ao mesmo tempo, com as pessoas que a amam. Porque as pessoas que a amam também estão vendo que ela está mais deprimida, ou que ela está mais ansiosa, que ela está mais insegura. Então, cabe essa sensibilidade de quem está por perto, né? Seja família, seja amigos, a entender que há essa potencialização nesses sentimentos da pessoa que está começando um tratamento do câncer. Se ela entender isso, ela começa a entender o que está acontecendo com aquela pessoa que ela ama. Ela começa a sentir mais. Por quê? Então aumentou. Ela era só... Nossa, agora está muito mais. É fato. Nossa, ela não era deprimida. Ela era um pouco, agora está muito. Ela era quieta, agora está fechada. Né? Nossa, ela está irritada por qualquer coisa. Antes ela era irritada.
Só que era pontualmente. Agora ela está irritada. Então, se ele conseguir entender que ele tem uma pessoa que está num gradiente muito alto e não vai abaixar, não é um momento, não é uma fase, é um período de vida deles, né? Não é só dela, deles, né? Então, o que a gente vê? Ah, então eu sei o que eu tenho que lidar. Eu tenho uma coisa que está exacerbada, eu tenho uma coisa que está potencializada, que aumentou. E frases, né, Rose, como, por exemplo, mas é só um cabelo. A gente, às vezes, quer se aproximar daquela pessoa, né? A gente quer levar apoio de alguma forma e, muitas vezes, a primeira frase que a gente chega e encontra a pessoa é: mas é só um cabelo, o cabelo cresce de novo. Mas, nossa, você tá tão bem. Esses tipos de frases, né, que por muitas vezes a gente acha que a gente está ali levando um apoio, levando força. Nem sempre, Rose. Eu vou dizer para você que nunca. Olha aí. Porque, veja bem, nossa, você está tão bem, você está ótima. Não, ela não está. Ela está passando por um tratamento, ela cansa, ela está fazendo quimioterapia. Vamos pensar no cabelo, que é uma coisa realmente muito nítida. É importante a sua saúde, cabelo cresce. E não, essa frase, sim, é comum. É comum. É quase normal. Né? Só que ela tem que pensar assim, não, peraí, né? Não é só o cabelo cresce. Não é só importante, claro que o importante é a saúde, mas a gente está pensando assim, todo mundo na vida dela. Ela mudou, como ela se vê no espelho. Lembrando que já está tudo potencializado, né? Tudo potencializado, exato. Lembrando que está tudo potencializado. Então, dizer isso, a pessoa se sente extremamente magoada e ofendida porque não é só o cabelo. E ela fica quieta porque ela não quer parecer que é uma vaidade fútil. Não, ela não quer falar que a sensação que ela teve é que o cabelo foi desmanchando ou ela foi desmanchando junto. Ela não quer dizer que é importante para ela porque aquilo trazia para ela uma segurança, um empoderamento, uma maneira de expressão que ela perdeu. Ela está no luto de um corpo que não existe mais, não é só o cabelo. Está em transformação ali, né? Está em transformação. O cabelo é o mais evidente nessa transformação. Então, o ideal seria dizer assim, você quer pensar em alguma alternativa para os cabelos? Você quer ver alguns recursos? Né? Você já pensou, você quer ver isso junto? Vamos lá, a gente pensa o que pode ser. E não que é normal, porque não é. Ninguém perde o cabelo normalmente. Se está perdendo é porque está acontecendo algo grave, né? E que ela perdeu os cabelos no processo. Mas não é simples, não. Né? E eu estava até falando com a Cris Piazza, né, que é fisioterapeuta do HFC Onco, também paciente, né, passando por um tratamento. E ela disse, a gente sai pela rua, não tem jeito, as pessoas olham, as pessoas julgam. Né? Porque você está diferente, você está nessa constante transformação e passando por uma transformação que você não esperou, que você não se programou para aquilo, né? Não escolheu. Não escolheu. Então, a gente fica muito sensível também, né? E aí, qualquer desse tipo de frase pode, ao invés de vir para apoiar, para ajudar, acaba estragando e dificultando ainda mais. Acaba ferindo. Você falou assim, ela está sensível, ela está vulnerável. Vulnerável. Então, a gente tem que lembrar que tudo que você fala entra direto. Ela está vulnerável às coisas. O corpo está vulnerável. E é isso que a gente tem que entender. Nossa, como você está bem e nem parece que você está doente. Olha aí. Né? Parece que é uma fase boa, Eu ia falar agora. Parece uma frase tão boa, né? Tão assim de autoestima, né? De levar esperança. Mas ela sabe que está. Mas ela sabe que não está tudo bem. Olha aí. Ela sabe que vai ter períodos que vai estar um pouco mais difícil, que são os efeitos colaterais. E vai ter períodos que ela vai estar bem. Ela tem que organizar aquilo que ela consegue fazer agora na rotina dela, que eu falo assim, isso eu não consigo mais. Então, ela não está bem, né? Porque ela ainda está fazendo um tratamento e ela sabe que ela ainda não teve alta. Então, ela não se sente bem, porque ela não teve alta do tratamento ainda, ela não se sente curada. Ô, Rose, você que vive essa realidade também, né, atendendo as pacientes, ouvindo as pacientes, o que você nos ajudaria, né, para a gente saber como se comportar e como, de fato, a gente conseguir levar esse apoio a uma pessoa que está em tratamento contra o câncer? Então, vamos lá, vamos pensar em algumas coisas para ajudar. A gente nunca, em momento nenhum, nós podemos mencionar a aparência física do paciente. Aí eu te pergunto assim, mas quando que eu posso? Eu posso adorar o seu cabelo. Eu posso não gostar do seu cabelo. Mas eu tenho o direito de abordar isso com você? É seu cabelo.
De repente eu falo assim, nossa, eu prefiro o cabelo mais curto. Mas quem sou eu para dizer para você sobre a sua aparência? Nossa, como você está corada, como você está pálida. Falar sobre a aparência do outro é de uma indelicadeza, né? Então, com um paciente que está vulnerável, eu tenho que pensar nisso. Então, quando eu chego, não cabe a mim abordar como você está. Cabe você me dizer se você tiver vontade de falar. Então, sempre que eu chegar com um paciente, primeiro eu escuto, aí eu continuo escutando. E aí eu pergunto, você quer falar sobre isso? Você gostaria, né, de fazer alguma coisa comigo? Né? Aí ela fala assim, poxa, já estou fazendo tratamento, posso te ajudar de alguma maneira? Olha que legal, né? Daí ela fala assim, já tenho que pensar na minha quimioterapia, no meu marido, no meu filho, tentar organizar, tenho mais uma tarefa para dar para ela. Como que ela pode me ajudar? Né? Então, eu chego e falo assim, quer tomar um sorvete comigo? Você quer sair para dar uma volta no final da tarde, junto a gente pega nossos cachorros e a gente vai dar uma volta? Você quer ir lá ver as opções que a gente tem de lenço e peruca? Vamos só ver. Eu estou oferecendo, eu não estou dando para ela mais uma É uma tarefa. companhia. É. Então, assim, o que eu estou dizendo? Parece que eu estou sendo gentil, posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Ela fala, não sei. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, né? Que ela está tentando se encontrar, né? Exatamente. Então, eu penso numa coisa que eu sei, que eu entendo que seja bom, né? Tipo, vamos tomar um sorvete. Você quer que eu vá com você na quimioterapia? Eu vou. E afirmo que eu vou. Não é, posso fazer alguma coisa? Eu vou com você. Posso levar uma sopa? Acabei de fazer. Olha, estou passando aí para pegar toda a sua roupa e deixa que eu lavo. Te entrego amanhã tudo limpinha. Pode ser? Você entende que eu estou dando demanda? Eu estou dando opções. E, de certa forma, você está servindo. Então, eu penso, qual seria a dificuldade dela? Meu Deus, acho que como que tá as roupas dela? Deve estar todas acumuladas, né? Porque é difícil ela lavar e pendurar a roupa, né? Porque ela está cansada, né? Está nauseada. A família está ajudando? Não sei, mas eu dou uma opção. E pode ser a própria família, né? Agindo dessa forma. É todos. É o entorno, né? Eu estou falando de irmãs, cunhadas, Amigos, filhos, vizinhos, né? Olha, acabei de fazer uma sopa, trouxe para você. Não pergunta se ela quer sopa. Aí eu levo outra, ela faz químio, vou levar. Ela pode não comer, mas ela tem a opção. E eu levei, eu não dei demanda, não dei trabalho. Acho que só o fato dela ver que a pessoa se importou ali, de alguma forma, né? Carinho. O carinho, isso já faz parte do tratamento, né? Ontem eu atendi uma paciente, a primeira vez que ela foi comigo na oncologia, e ela falou assim, nossa, eu não sabia que as pessoas gostavam de mim. Né? Chegou uma amiga minha e falou assim, amanhã eu vou no supermercado para você, tudo bem? Faz a lista que eu estou passando pegar. Ela falou, eu nunca pedi nada para ninguém. Eu não sabia nem como fazer isso. Eu fiquei, e agora? Faço ou não faço? Né? Ai, o que eu faço? Ela falou, Rose, eu fiz a lista. Que alívio, eu não ter que sair de casa, ir para o supermercado, pegar fila. Ela foi, trouxe tudo que estava na lista, exatamente como eu pedi. Isso para ela o quê? Olha que carinho. É isso que a gente precisa. E ela percebeu esse carinho, né? Exato. Ela percebeu o carinho. E provavelmente isso transformou o dia dela ali. Totalmente. Tanto que ela levou isso para você. E ela até falou assim, nossa, como é bom ser cuidada. Porque ela nunca teve ninguém que fizesse isso por ela. Né? Nossa, como é bom ter alguém que cuidou. Eu não precisei me preocupar. Pensou, né? Então, a gente tem que pensar que muitas coisas a gente está pensando que está fazendo bem, mas eu estou gerando uma nova demanda dentro daquela pessoa. Eu estou dando trabalho para ela resolver. Ela vai ter que pensar naquilo para me responder. Isso não é bom. Se eu também entender isso, eu vou sempre prestando atenção com delicadeza e propondo. Uma proposta nunca ofende, num estado de vulnerabilidade. Né? Ela pode dizer, sim, eu quero, obrigado. Não, não é necessário. E eu, tudo bem. Né? Mas se colocou à disposição. À disposição. Ao servir daquela pessoa. E vamos pensar, vou visitar a minha amiga, vou visitar meu amigo, vou visitar meu irmão, ou lá meu vizinho. Aí ele chega para visitar, né? E eu vou falar já. Não se toca no assunto da doença, a não ser que ele fale. Porque o que acontece? O paciente ou a paciente, ela pensa nisso 24 horas por dia. Ela quer esquecer.
mas a cabeça não deixa. Porque ela tem consulta com o médico, ela tem que fazer exame, ela tem a quimioterapia. A vida dela tem sido em torno disso, em né? torno disso. Ela quer esquecer, mas ela não consegue. Aí vai a pessoa e começa a perguntar exatamente aquilo que ela está cansada. Não só de pensar, mas de responder para outras pessoas. Então, eu chego lá, eu não toco no assunto. Se é fazer uma visita, a pessoa está doente, o que ela quer? Algo que alegre, que a distraia, que faça esquecer daquele momento de desconforto que ela está, ou de dor que ela está, que transporte ela para qualquer lugar. De repente, você vai e comenta de um dia que vocês compraram um sapato em tal lugar e que o sapato era lindo. De repente, é isso. Vem as memórias, as lembranças. De repente, quando você foi naquele lugar e tinha aquele banco e você comeu aquela coisa que você nunca tinha comido, que legal. Mas ela está fazendo química, ela está com náusea. Você está trazendo uma memória boa. Tira ela de lá e transporta, porque ela vai pensar, ela vai para aquele lugar. Por alguns segundos, ela estava lá. E aí você fez um bem. Rose, a gente tem muito que aprender, né? Porque a gente não para pensar que uma simples frase que pode parecer tão simples pode machucar, pode dificultar ainda mais e ferir, como você mesma colocou essa palavra, a outra pessoa. E de forma porque a gente, às vezes, não tem o entendimento, essa orientação que você está nos dando aqui hoje, que parece tão simples, né? O servir, o se colocar mesmo a ajudar aquela pessoa. Isso, esse é o ponto. Eu olho para você e eu estou aqui à disposição para te ajudar. Eu não vim com expectativa, eu quero que você me diga. E é isso que a gente precisa aprender a fazer no relacionamento com o paciente muito mais. Muito mais. Então, quando eu vou lá, eu não pergunto nada. Eu falo, você quer falar sobre o assunto? Não. Tá bom. E continuo. E coloco outros assuntos. Né? Isso tudo dá espaço para ela. Uma coisa que eu quero falar com os familiares, que é muito importante, eu olhei para você, eu me lembrei disso. Evite aquela positividade tóxica. Eu falo líder de torcida. O que é isso? Vai dar tudo certo? Tenha fé. Você não pode desistir, você tem que acreditar. Mas se eu não acredito na sua cura, eu já acredito. Família é muito assim. Muito, assim. muito. Eu já acredito na sua cura, eu não duvido que você está se curando. E ela fala, mas eu tenho medo, né? E eu não sei, por que não dá medo? É uma doença, eu não vi o resultado ainda, eu estou lutando, mas eu tenho medo. Mas aí seria o quê, Rose? A gente teria que ter um otimismo equilibrado. Como que a gente pode se comportar diante disso? Eu olho para aquela pessoa. Naquele dia ela está bem, ela está falante. Tem dia que ela está mais quieta, está mais retraída. E esse é o medo. O medo dos familiares, dos maridos, das esposas, dos filhos. Ela está se deprimindo. Ela está se entregando para a doença. Não, às vezes ela só está cansada. Ela fala assim, hoje não está bom, né? Não, tá difícil hoje? Tá. Tem dia que é difícil mesmo. Mas tô aqui, tá? Tô com você. Senta do lado, vê um programa, comenta, né? Então, veja, parece que é complicado, mas não é. Porque se você não dá espaço para ela falar o que está incomodando ela fica ilhada. Porque daí ela não fala porque ela não quer preocupar você. Ela não fala porque não quer que você fique triste. Aí você não pergunta porque não quer que ela se deprima. Você não toca no assunto, vê que ela está triste, mas não fala porque tem medo que piore. O que acontece? Duas pessoas ilhadas que não se comunicam. E aí vem a dor interna, que é a dor emocional. Entende? E eu diria, não só para quem está no tratamento, mas para a própria família ou para o amigo. Se não souber como lidar com isso, acaba fazendo mal para ele também, né? Exato. Porque então, não tem passa a não saber como se comportar diante daquela tem dia que o situação. paciente vai estar quieto, e tem dia que ele vai estar mais deprimido, ou vai estar mais agitado mesmo. Você fala, hoje está difícil para ele. Hoje ele está mais cansado. Né? Tem dias que eu levanto mais cansada, tem dia que eu dormi tudo bem, ou eu não dormi direito por alguma razão, aí eu levanto, não tem nada de ruim no meu dia, mas eu não estou bem, não estou ruim. Ela também tem dias, você falou, hoje eu estou mais cansada, hoje eu estou irritada, né? Hoje eu estou brava com a vida, eu estou brava com essa doença, estou brava porque isso está acontecendo comigo. Dá espaço para a emoção. As pessoas tentam toda hora
consertar as coisas, deixar tudo bem. Só que com isso ele vai minimizar. E aí o outro fala assim, nossa, você não sabe o que está acontecendo comigo. E não sabe mesmo. Mas eu tenho que tomar cuidado de pelo menos não minimizar. Senão eu vou parecer superficial, vou parecer que eu não estou entendendo o que está acontecendo com ela, a luta dela, ou dele, no caso, né? E ele vai se sentir o quê? Isolado. Eu falo, não adianta falar, não vai entender. Ou ela vai querer que eu fique bem, que eu mostre força, que eu mostre que eu estou firme, que eu estou lutando. Ele tá, ela tá. Mas nem todos os dias são bons, entende? Para ela também não. Rose, quanto aprendizado. Eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo talvez já tenham errado, né? Da forma com que fala. Eu já errei várias vezes. Então, e eu falo que a vida é um eterno aprendizado, né? E a gente só tem que estar disposta, né? A aprender, a ouvir e a ser orientado por quem, né, entende, quem estudou, quem sabe como lidar com essa situação. Sim, a gente erra por amor, mas a gente nem imagina que a gente pode estar prejudicando ainda mais a outra pessoa que já está passando por um momento tão difícil. Que bom você trazer essas Posso orientações. dar mais uma dica? Claro. Tem uma coisa que que parece boa também, olha, vou te surpreender. Nossa, gostei da tua atitude. Nossa, você tá legal, você tá bem, né? Aí dentro ela pensa assim, sabe o que é? Se eu falar para você que eu não tô legal, você vai ficar assustada. Você vai ficar muito preocupada comigo. Então eu finjo que tá tudo bem. Eu finjo que eu tenho Para não preocupar? Exato, para eu não te preocupar. Então, às vezes, eu poder suportar um pouquinho que aquele não é um bom dia para ela e que ela pode estar angustiada assim, que ela pode estar um pouco mais depressiva, mas é uma fase. Eu querer que ela não fique, ela vai fingir uma atitude para não preocupar ninguém, mas aquilo é o quê? Um custo interno. Em vez dela só ter energia de vida para cuidar da doença, dos efeitos colaterais, ela tem que cuidar de todo mundo em volta para que eles não fiquem preocupados, magoados, eles não se fragilizem por causa dela. Uma coisa que eu escuto muito, e isso eu queria colocar para os pacientes, eu não quero dar trabalho, eu não quero incomodar. Porque, olha, mudou, agora ele tem que mudar, sair do trabalho para me trazer. Tem que me pegar. Tem que me pegar, ele tem que ficar aqui do lado, ou ela tem que ficar. Então, eles ficam tão incomodados por dar esse trabalho, eu escuto muito, eu não quero incomodar. Então, eu vou falar agora para o paciente. Você não está incomodando ninguém, você não incomoda e você não dá trabalho. Você importa para eles, você é importante para eles. Se você também não fala, não demonstra o que está acontecendo, eles vão ficar o tempo todo olhando para você, tentando adivinhar o que está acontecendo com você. Ele começa a imaginar coisas que possam estar acontecendo com vocês. E vai dar errado. Porque, ao invés de eles ficarem aliviados, eles ficam impotentes em cima de vocês para tentar saber o que está acontecendo. Então, não é trabalho, não é incômodo. Eu me importo com você. Eu dou um exemplo assim, ó. Vou usar você nesse momento. Seu marido saiu para viajar, né? Tá tudo certinho. Ele falou, ó, tô chegando aí por volta de umas 18h30, tô chegando. 19 horas, nada. 19h15, nada. Você fala, não, tá tudo bem, mas o que será que está acontecendo? Né? Você não está exatamente preocupada, mas você está se importando. Já acendeu um sinal de alerta. Você está se importando com ele. Sim. O que será que aconteceu? Será que ele pegou trânsito? Será que está muito cheio? Será que ele demorou para sair de lá? Né? Será que está bem? Você está preocupada, mas não é uma preocupação atormentadora. É um me importar. Eu me importo com ele. A hora que ele chega, você fala... Chegou. Parou o carro, escutou o portão abrindo, pronto. Ele nem sabe. Às vezes ele até pode perceber. Mas você entende a diferença de incomodar e ser importante? Eu me importo. Então, se você percebe que você não chegou ainda, eu começo a me importar com você. É um pensamento de quem tem afeto, de quem ama, de quem gosta. Então, assim, vocês nunca dão trabalho. Vocês não incomodam ninguém. Tá, mas eu percebo que a minha cunhada, a minha filha ou meu filho fica irritado comigo.
pode ter alguma família que tem alguma questão disfuncional, lembra que eu falei para você, né? Uma família que tem alguma pessoa ali não preparada para aquele evento, ou que tem algo disfuncional. A família tem coisas disfuncionais. E aquilo também vai potencializar. Mas aí você tem certeza absoluta. Pode ter um, mas tem várias pessoas ali que estão se importando com você. E não dando trabalho para eles. Eles estão se importando. Ô, Rose, Fez sentido o que eu falei? completamente. E nessa conversa com o paciente, né, como psicóloga, tem essa orientação para que esse paciente ele deixe claro o que ele está sentindo, o que ele está passando, porque ele já está passando por um momento muito difícil, desafiador, enfim, a gente já imagina tudo isso, ou quem já passou já sabe disso tudo, mas muitas vezes ele vai guardando aquilo justamente para não dar esse trabalho, não dar preocupação, não quero preocupar ninguém, mas aí aquilo vai afetando ainda mais ele, porque ele já tem esse desafio enorme pela frente, que é o enfrentamento. E ainda mais se preocupando com a família, com os amigos, com a rede, né, de convívio ali dele, e guardando isso e segurando isso. Então, há essa orientação para que ele também seja claro, para que ele exponha o que ele está sentindo? Existe um projeto já de muitos anos que chama Projeto Acolhimento e Triagem. Ele acontece toda terça-feira, né? Então, o primeiro momento, os profissionais são o serviço social. Aqui no HFC? Aqui no HFC, aqui na oncologia. Tem o serviço social, tem a nutrição, tem a enfermeira, que vai falar da quimio e da rádio, e tem eu como psicóloga. Cada um vai colocar e tirar, desmistificar, exatamente já entendendo, a gente já sabe o que ele passa, ou o que está passando, ou vai passar. Então, a gente vai orientando e dando dicas. Então, a gente fala, vamos conversar. Essa é uma das coisas que eu abordo muito, né? Essa questão do líder de torcida, essa questão, olha, entenda, não fica exigindo essa questão, não tenha fé, já deu certo. Não, calma. Então, tudo isso que a gente conversou aqui é um dos pontos abordados, um dos pontos que eu abordo, né? Então, cada profissional já entendendo essas demandas que nos chegam, porque a gente tem experiência, a gente já aborda isso no acolhimento. Então, vai desde o serviço social, que fala qual que é o processo, o que tem que fazer, além do que ela faz, a nutrição, dicas de como dos alimentos, o que comer, o que não comer durante a químio. Eu falo exatamente um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui e abordo a questão do cuidando do cuidador também, para o cuidador entender que ele também vai ser visto, que ele também precisa ser orientado e que ele também vai se cansar. Então, a gente também, tudo isso é colocado terça-feira nesse projeto. Depois ele sobe para a triagem, que é uma avaliação individual, que a gente quer ver, assim, existe alguma coisa hoje que possa atrapalhar o seu tratamento ou impedir o seu tratamento? Porque a gente sabe que quando chega a notícia, a gente não está preparado para ela, e nem a família. Então, a gente vai passando tudo isso de uma maneira muito conversando, tirando dúvida, batendo papo, né? Tem uma apresentação, mas tem uma roda de conversa que a gente vai colocando. Então, é uma troca muito rica. Mas existe, sim, a gente... E na sala, durante as abordagens terapêuticas, vai aparecer muito, né? Cada um vai trazer exatamente aquilo que, nesse momento de vulnerabilidade, está agredindo eles. Achei ótimo esse manual, né, de como a gente deve se comportar mesmo diante de uma situação. Mas e o paciente? Muitos deles, a gente conversa, principalmente no primeiro impacto, é uma sentença de morte. Isso. Recebi o diagnóstico do câncer, sentença de morte. E esse enfrentamento para o paciente, independente da família, de amigos que a gente sabe que vem para ajudar, mas ele tem que se encontrar, o próprio paciente. E esse enfrentamento, por onde começar, Rose? Ele não só ele fala, eu estou no corredor da morte, é uma sentença de morte, isso é 100%, né? Eu perdi o chão, né? Eu caí no buraco, eu não consigo sair, né? As histórias que a gente escuta o pai da minha amiga morreu, a mãe da minha amiga fez e voltou, fulano também, tio, avô, sempre é uma história ruim, né? Então, o que a gente traz? A gente traz dados atualizados. Hoje, o câncer bem tratado, ele é uma doença como outra qualquer. Vamos pensar numa diabetes que não tem cura. Mas se eu tratar bem com a insulina, com um bom médico, e eu for uma pessoa que
eu vou viver muito bem. Se eu não cuidar, eu vou ter complicações muito sérias. Então, o que ele precisa entender, né? Que ele tem 3 vitórias para essa doença. É assim que eu vejo. A primeira, para do jeito que está, uma diabetes. Eu posso não conseguir curar, mas eu consigo tratá-la e eu vou ver ao tempo de Deus, com um bom médico, uma boa equipe, porque eu segurei a doença. Então, eu segurei, agora ela diminuiu. Que bom, está dando certo o resultado. Nessa hora, muitos médicos acabam escolhendo, fazendo a opção de fazer a cirurgia, porque ele já diminuiu. A cirurgia vai ser mais preservadora, ela vai conseguir preservar mais o corpo, e depois eu posso fazer uma quimio só de manutenção. Parou, diminuiu, sumiu, é o que eu quero. Então, ele precisa entender que não é uma sentença de morte. Só que eu coloquei 3 caminhos de vida. Então, o estigma da doença ainda é muito forte. Por quê? A gente ainda não encontrou a cura para os cânceres, porque não é um câncer, são cânceres. Então, hoje a gente entende isso, mas bem tratada, eu posso sim, né? A medicina evoluiu muito, os médicos são muito competentes, exames de imagem melhoraram muito, tanto que a gente consegue hoje detectar um câncer muito mais cedo. Mas ele precisa dessa informação, porque ele só tem a informação leiga. Ele só tem a informação que é lá fora, que a mãe não sei de quem morreu, o pai não sei de quem voltou. Ele precisa dessas informações que a gente precisa passar. A gente precisa dar mais essa informação, porque senão o câncer ele vai sempre continuar sendo esse ser que as pessoas têm medo até de falar. Dá um nome, eles têm medo de falar. E quando, Rose, você que deve ouvi-los muito, eles viram a chave e começam a sair, né, desse mergulho e começam a voltar e a ganhar força e a encontrar força em si mesmo. Quando é essa virada de chave que a pessoa fala, não, eu vou viver, eu vou me curar, eu vou me tratar? Existe o momento é individual para cada um, mas existe alguns momentos bem pontuais. Eu vou dizer o básico, quando ele percebe que o tratamento está dando certo. Então, a dor diminuiu, o tumor diminuiu o volume, o médico aponta que o nódulo estava 6 centímetros, agora está com 2. Então, isso já fortalece muito. Quando que é a virada? Quando ele chega e fala assim, bom, seja o que for que trouxe a doença, não estava bem. Essa doença veio para me salvar. A maioria das vezes, a grande, grande maioria é isso. Se você não teve uma vida que você sacrificou o corpo, bebida, álcool, algum vício, essa doença, ela entende, ela veio para me salvar de alguma coisa. Eu preciso entender do que ela veio me salvar. De uma vida sobrecarregada, de coisas que eu guardei dentro de mim que eu não expressei. O que eu preciso mudar? Porque se eu não mudar, é física. Se eu não mudar os elementos, o resultado é o mesmo. Não adianta eu fazer um monte de promessa e fazer tudo igual, o ano vai ser igual. Então, quando ele entende que o que ele precisa mudar, ele percebe que ele virou a chave. Porque daí ele não só acredita que a doença, ele consegue, eu vou vencer essa doença, aí eu me sinto fortalecido, e aí eu vou fazer com que essa doença não volte. Percebe a virada? A virada. Então, ele vai perceber o que foi na vida dele que fez com que ele adoecesse. Que empurrou ele para o adoecimento. Qual foi... os nossos conflitos, os nossos problemas são desagradáveis, né? Mas eles são chamados para dizer, olha, alguma coisa está errada. Esse caminho não está legal. Não está bom, você precisa mudar. Ele começa a entender isso. Aí vem a virada. Bom, está indo bem o tratamento, eu estou entendendo o que eu tenho que mudar em mim. Ou seja, uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade, né? E aí, não é só alimentação. Ele, naturalmente, ele começa a alimentar melhor, tratar o corpo melhor. Ele olha, eu escuto isso. Isso vai me deixar nervosa? Quer saber? Isso está me custando a minha saúde? Não. Então, existe, né? Assim como é uma sentença de morte, há uma crise existencial. Há uma inversão de valores. Natural, é necessário, não tem como ele passar, a não ser que ele não tivesse o cérebro atuante. Porque é tanta coisa que chega para ele que ele fala, não, para eu vencer isso, eu tenho que fazer isso. Que são os enfrentamentos que você está falando. Eu vou aprendendo a enfrentar, eu vou aprendendo a usar meus recursos melhor. Porque eu não quero morrer.
E aí é a virada, porque daí está dando certo o tratamento, estou tendo um bom resultado e eu estou entendendo o que eu tenho que mudar na minha vida. Muitos falam do valor do tempo, da vida, do enxergar mais cor, mais sabor, do viver o hoje, né? Sem só pensar no amanhã ou viver amarrado no passado e viver o hoje. Muitos que a gente conversa que já venceram o câncer, né, ou que estão no final do tratamento, muitos dizem isso. Não, hoje eu enxergo a vida de outra forma. Eu enxergo o meu tempo de outra forma. Eles enxergam essa nova oportunidade, né, Rose? Eles enxergam essa nova oportunidade, mas dá uma vontade de viver. É um gás. É um gás. É uma vontade de viver e viver bem. De fazer diferença, de não cometer os mesmos erros. Eu acho que é porque eu me senti no corredor da morte, né, na sentença, e não, eu não vou morrer, eu vou viver. E aí vem essa energia de querer viver muito. Eu vou um pouco além do corredor da morte. Eu cruzei a linha vermelha. Eu pisei na linha vermelha. Até aqui, eu não sabia o que era ameaça de morte, eu nem pensava na morte, eu só me sentia vivo. Bem distante morte, né? Sei, existe, eu penso, eu entendo, mas eu não vivo. A partir do momento que você tem esse encontro com a ameaça da morte, a sua vida está ameaçada de morte, tem uma ameaça de morte. É como se você tivesse um encontro marcante. Nada mais vai ser igual. Porque você está tendo um encontro, não é só o corredor, eu tive um encontro com a morte e eu vou ter que vencê-la. Tudo muda. Então, você tem uma vontade de viver, de fazer valer a pena. Muitas coisas que você achava tão importante, você fala, nossa, não é mais. Aí você não prestava atenção naquilo, te dá uma alegria, te preenche, fala, nossa, é disso que eu gosto. Nossa, é isso que vale a pena. São novos sentidos. Isso. Então, essa nova oportunidade que a gente comentou é isso. De repente, muita coisa começa a fazer sentido, ele tem vontade de viver, ele quer superar, ele quer ficar bem. E aí, quando vem uma coisa meio do passado, tipo um rebotezinho do tipo, não, peraí, eu tenho que aprender a não fazer mais isso. Esse não é o caminho. Uhum. Não, né? Porque ele quer viver. Uhum. Né? E esse é o pulo do gato, ele começa a querer viver. E viver bem, e viver certo. Mas ele tem clareza para isso. Porque ninguém melhor do que ele fez a trajetória da vida para a ameaça da morte, para falar, não, eu quero viver. Então, ele faz escolhas da vida. Tudo que representa a vida, para ele, né, é parecido, mas é individual, né, ele começa a fazer. E a vida fica boa, porque ela quer viver. Ele quer... Enxerga a vida de outra maneira, Totalmente. Né? Novos sentidos. E outra coisa que a gente ouve muito das pessoas é, eu percebi que eu não tenho controle de tudo. Antes eu queria controlar tudo na minha vida. E aí, quando eu passo por um diagnóstico de câncer, eu entendo que eu não tenho controle de tudo. A primeira coisa que ele percebe que perdeu. O controle está na mão do médico, está na mão do tratamento e dos exames. Mas aí Rose, tenha o cuidado de devolver o que ele tem controle e do que ele não tem controle. Porque a gente precisa de um certo controle. O que a gente não tem é domínio. A pessoa que está além de querer controle, quer dominar tudo e que seja do jeito dele. Não. Então, a primeira coisa que ele falando, só perdi o controle de tudo. Do que você tem controle? O que você começa a entender da sua vida que tem... E vale a pena você ter controle. Qual é a luta na sua vida que vale a pena? Sabe a boa luta? Né? Então, é a luta do guerreiro pacífico. Eu luto, mas em paz. Eu luto para ficar em paz, para manter a minha vida boa. Eu não estou entrando em qualquer luta. Não vale a pena. Né? Então, isso é muito importante ele perceber. Qual é a luta? Porque a luta que ele escolhe, ele tem controle. Aquilo que ele escolhe lutar, ele tem controle. Porque ele vai usar os recursos dele, percebe? Sim, claro. E isso que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sempre que a gente conversa com uma pessoa que passou, né, pelo câncer, que passou pelo tratamento, que se recuperou, dá um gás a gente conversar, só da gente conversar com essa pessoa, porque elas já nos ensinam tanto, né? Porque ela se renova. Nossa, é assim... E essa questão do controle é muito importante, porque ela não só a pessoa quer ter controle sobre tudo, como tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, não é. Eu fico frustrada, decepcionada, eu fico
irritada, eu fico rançosa. Quando ela percebe, fala, nossa, para que isso? Né? Então, assim, eu não preciso ter controle de tudo. Eu não tenho e eu não preciso. E acredito que muitos também, né? Claro, tem o tratamento e tudo, mas muitos conseguem se recuperar, se curar e conseguem essa nova oportunidade porque conseguem enxergar isso a tempo, né? Conseguem Essa é a sentir oportunidade. essa vontade, né? A oportunidade é você enxergar. A vida traz a oportunidade. O processo, ele traz a oportunidade. Mas você tem que enxergar que isso foi uma oportunidade. Rose, a gente está falando das pessoas que conseguem enxergar, mas tem pessoas que não conseguem, Rose, que entram, né, como dizem, nesse mergulho, nesse buraco, e não conseguem ver luz, não conseguem ver saída, não conseguem enxergar novos horizontes? Eu vou te dar um perfil bem complicadinho e eu vou te passar outros, quando você falou, me ocorreu. Tem uma pessoa que eu sempre falo de terça-feira. Olha, você pode chegar na recepção e encontrar uma pessoa que é assim, vê se você lembra. Ó dia, ó céu, tudo vai dar errado. Lembra desse desenho? Tudo. A pessoa tentava falar que estava tudo bem. Não, ela se esforçava para mostrar que ia dar errado. Essa pessoa, a gente não tem nem recurso para trabalhar, porque ela já acredita nisso. E, ao contrário, ela se apega. Em vez de ela querer a cura, ela querer a vida, ela já está dizendo que não. Está entregue? Né? Ela gosta desse lugar de vítima. O vitimismo. Ela gosta. Por alguma razão, esse momento ela está tendo atenção. O que você falou de se entregar é a pessoa que se fica resignada. Fazer o quê, né? A vida é assim. Nossa, foi tudo tão difícil, agora ainda me vem essa doença. Ela não está buscando uma alternativa. Ela está resignada. Ela entrega. E, nesse sentido, a doença abraça esse paciente. Nossa, então fique aqui. Olha, se entregue mesmo para mim. Porque ela não luta. Ela já está resignada. Então, esse é um perfil também, um tipo de... um lugar, vamos falar em perfil, um lugar muito doente, concordam? Você quer viver? Vamos lá, estão sendo oferecido tratamento, vamos cuidar do que precisa, cabeça, alimentação, vamos tratar, vamos cuidar. Ela não, ela se resignou, ela se entregou. Então, esse é um perfil que também que não dá certo. E outro perfil que é muito complicado, mas aparece menos, é o fóbico. Ela tem tanto medo da doença. Ela tem tanto medo do tratamento que ela sofre mais do que a própria da doença e o próprio tratamento. Ela fica tão fóbica, tão em pânico, tão desesperada que ela não enxerga aquilo como uma coisa boa. Não vê possibilidades. Não. E aquilo é muito ruim para ela. Então, ela não consegue ir para um lado mais saudável, mais positivo, onde ela pode se posicionar e agir de uma maneira mais positiva. E, Rose, a reversão, por exemplo, essa pessoa que só se vitimiza, essa pessoa que está entregue, a reversão, né, no acompanhamento psicológico, por exemplo, de tentar mostrar para ela que há sim caminhos, há sim esperança, há sim vida. Sim, sim. Principalmente quando você mostra o preço que ela está pagando por aquela postura. O que ela realmente, qual é o caminho? Quando ela começa a ver o quanto que é difícil aquele caminho para ela. Então, sim, a reversão. Cada caso, cada complexidade vai demandar mais tempo e mais dedicação do paciente e do profissional. Mas a reversão, sim, graças a Deus. Graças a Deus. Até porque tem casos da revolta também, né? Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Mas eu espero que seja uma fase. A revolta está na fase. No início. No início. São fases... É a aceitação. A negação, né? Aí vem a raiva, vem a revolta, né? Aí vem por que comigo? Por que comigo? Porque eu. E é muito assim, eu fui tudo regrado, eu me alimentava bem, eu ia para a academia. Não acho um porquê. Não acho porquê. Porque o câncer, ele é uma doença democrática. Ele pega criança, ele pega velho. Ele pega presidente, ele pega presidiário. Ele pega pobre, mas ele pega milionário. Ele é democrático e por isso que ele ainda não tem cura. Veja a gama, né? Mas calma, estamos estudando, a gente vai achar a cura dele. Mas, enquanto isso, a gente combate o bom combate. A gente faz a boa luta. Mas tem reversão, sim. Mas o que a gente precisa? Que essas pessoas se dediquem.
que elas queiram se curar não apenas da doença, mas daquilo que está ou mantendo a doença, ou atraindo a doença, ou alimentando a doença. Certo? Certo. Olha, mais uma aula aqui pra gente. E o Amigas do Peito é um evento já há mais de 20 anos, né? Que 21. 21 anos realizado. Hoje. Esse ano, Esse perdão. ano, 21 anos. 21. Que é realizado já no HFC Saúde. E a Rose trouxe pra gente essa questão do amigas por amigas, né? Do se ajudar, de paciente para paciente. Onde que eu posso ver saída e ajuda no paciente com o paciente ali nessa troca? Porque o Amigas do Peito nada mais é que isso, é uma junção de pessoas, de pacientes que estão passando, que passaram, para trocar essas experiências, para um poder inspirar o outro com a sua história, né, Rose? E além da inspiração, eu me sinto compreendida. Uhum. E eu consigo te compreender. Ninguém que não passou por uma situação pode dizer, eu sei o que você está passando, eu compreendo você. Ninguém. Né? A gente está falando do câncer, mas se você não passou por aquilo, por mais bem intencionado, por mais lúcido, inteligente, culto que você seja, você não tem aquela experiência dentro de você. Os pacientes e as amigas do peito, principalmente as mulheres, falam assim, eu não me sinto compreendida. Eu falo, eu sinto coisas que parece que as pessoas não compreendem. Então, quando elas vão no Amigas do Peito, elas começam a perceber essa questão do que eu chamo de irmandade. Não tem fraternidade dos homens? Nós somos irmãs. Né? Antigamente, eu lembro das histórias que eu via, as mulheres antigas, elas ficavam em volta da mais nova para ensinar. Né? Né? As índias faziam muito isso. Então, hoje a gente vê que nesse grupo de amigas do peito, eu sou compreendida e eu compreendo porque eu entendo, eu sei o que você passou. E muitas vezes você, nossa, eu não agiria assim, mas eu agiria de tal jeito, eu também passei assim. O que a gente percebe é elas se sentirem compreendidas. Num ambiente onde as mulheres incentivam e dão poder a outras mulheres para a vida de novo, para lidar com o próprio corpo, com a própria feminilidade, de mulher para mulher. Né? Eu digo assim, que você se sente, né, mais capaz, porque outra mulher está dizendo, outras mulheres, não outra, né, dizendo para você como que elas lidaram com aquilo. Então, é muito poderoso, é muito importante. Você trouxe a palavra sororidade, né? Você falou que é muito importante a gente falar disso. Explica pra gente, que acredito que tem pessoas que ainda também não entendam o significado dessa palavra, né? Eu vou colocar assim, fraternidade, todo mundo sabe. O que é uma fraternidade, né? Eles são fraternos, são como irmãos. Isso é o masculino. Como que seria, então, a irmandade nossa? Seria de soror, né? Agora, você pensa assim, sabe a irmã freira? Ela é uma soror. Tem o cargo de soror, de irmã. Só que a gente trouxe isso, graças a Deus, as mulheres pararam em algum momento e falaram assim, gente, vamos parar de rivalizar? Vamos parar de ficar competindo? Todo mundo é bonita, todo mundo é linda, cada um é diferente. Vamos somar? Vamos fazer com que outras mulheres também brilhem e também se sintam poderosas, se sintam mulheres e gostem de ser mulheres. Só uma mulher pode fazer isso. Com um homem, eu me sinto feminina. Eu sou com homem, eu me sinto muito feminina e o meu feminino exala. Mas de mulher para mulher, eu consigo ser mulher, ter minhas vulnerabilidades, minhas dúvidas e aprender. Então, participar desses grupos, né, enquanto você está em tratamento, participar desses grupos, buscar conversar com outras mulheres que estão passando pelas mesmas situações, pela mesma situação, desculpa, isso também acaba ajudando nesse tratamento. Muito. É onde você tem espaço para ser você mesma. É onde você pode ser e falar sem receio e pudor. É onde você pode escutar e você se sente escutada, se sente ouvida e compreendida. A palavra é essa. Porque quando você sente que você é compreendida, tudo se acalma. Porque, ao contrário de tudo que a gente falou até agora, eu não consigo me expressar, eu tenho que fingir que tenho uma atitude legal, que o cabelo não me importa, mas eu posso ser verdadeira. Né? Eu posso dizer, nossa, isso realmente é complicado, né? Entendeu? Então, é um espaço de afeto, de acolhimento, de colo, né? De reconstrução interna, né?
mas principalmente onde eu possa me sentir eu mesma sem medo. Rose, que bate-papo bom. Que você aula. É muito boa. Se não fosse você, a gente não saberia nem o que falar. Que aula, assim, pra vida. Espero que muitas pessoas possam acompanhar esse episódio, porque, assim, é pra gente aprender mesmo. Eu falo que tudo na vida é um aprendizado, que a gente tenha sabedoria para enxergar, né? Que a gente possa evoluir como ser humano, pra gente ser melhor para com o outro e aprenda a servir. Uma dica importante que eu vou deixar você falou, é importante, procure grupos assim, que são pares. O que é pares? Que combinam comigo. Uhum. Então, você está passando por um problema de câncer de mama, procure um grupo de câncer de mama, de mulheres com câncer de mama. Uhum. Você tem um filho autista, procure mães que são mães... Que vivem essa realidade. Que vivem essa realidade. Né? A gente já tem esboços disso. Você está vivendo viveu alguma perda importante, você vê algum trauma, procure pessoas. O grupo nos fortalece. Uhum. Né? Não só no compartilhar a experiência, de se sentir compreendida, mas eu me sinto apoiado. Uhum. Né? Então, os grupos, né, de apoio, de troca, ajudam muito na saúde mental. O contrário é verdadeiro. Quanto mais a pessoa se isola, mais adoecida ela fica. Por isso que essas experiências, sempre que possível, participem de grupos, né? É muito rico, né? Tá aí já mais uma dica. Então, vamos chegando ao final. Queria que antes, né, você trouxesse, então, essa mensagem para a gente do enfrentamento, para a gente fechar aqui hoje o HFC Cast, seja o enfrentamento da pessoa que convive, né, seja familiar, amigos, ou seja o enfrentamento do próprio paciente. Uma mensagem para a gente fechar esse episódio de hoje. Toda vez que eu estiver com uma pessoa, pense sempre assim: agora eu recolho a minha dor, guardo para dar espaço para a dor do outro. Agora eu estou na frente, se não for dor, eu guardo a minha opinião nesse momento para ouvir a opinião do outro. É diferente de mim? Ok. Mas nesse momento, eu fico em mim, mas eu dou espaço para o outro. Em qualquer situação que você fizer isso, a pessoa vai se sentir acolhida e ela vai poder confiar em você. Ela vai poder mostrar para você. E isso eu estou falando porque funciona para a família e para a paciente. Se a gente conseguir colocar essa polaridade, tudo vai caminhar muito bem. E aí, com certeza, a dor vai existir. Não tem como impedir. Mas o sofrimento eu consigo diminuir. Toda a razão. Rose, obrigada pela participação aqui muito com a gente mais uma vez. Já deixa o convite, tá? Quando quiser, pode voltar aqui para a HFC Cast. É um prazer imenso estar com você, com vocês. É muito rico essa troca, né? É verdade. E é interessante porque você não pensa em nada. Né? Mas assim a coisa mesmo. Vai fluindo. Todo mundo diz, quais são as perguntas? Mas não temos as perguntas. Elas vão surgir ao longo da nossa conversa, porque eu sou curiosa, né? E busco trazer aqui o que a maioria gostaria de estar perguntando, que às vezes não tem essa oportunidade de perguntar para a profissional. Gratidão. Espero ter contribuído. Contribuiu e muito. E que a gente possa continuar vivendo, aprendendo, né? Mesmo que errando, mas que a gente aprenda, que a gente enxergue as oportunidades da vida. Obrigada, viu, Rose, mais uma vez. E olha, você, muito obrigada também por acompanhar o HFC Cast. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios também no canal do YouTube, no HFC Saúde e também pelo Spotify. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.